Olá, olá pessoal. Nosso comportamento, nossas atitudes, elas funcionam a partir das nossas crenças, daquilo que a gente acredita. E você já deve ter ouvido falar sobre crenças limitantes. E o que o pessoal costuma dizer, o que é uma crença limitante? É algo que te limita, é algo que te trava, algo que te impossibilita de ir à frente. E aí eu tenho um pequeno detalhe, eu tenho uma pequena reflexão para você nesse vídeo. Vou te mostrar o que uma crença limitante fez para mim, que me fez desenvolver. Ela me possibilitou crescer em vez de me travar. Por quê? Por meio dessa crença limitante, ela impossibilitou que eu fizesse algo que fosse danoso à minha vida. E aí é isso que eu quero compartilhar hoje com vocês, porque a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente ouve o que as pessoas geralmente falam. Cara, você está procrastinando, você está com crença limitante, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você tem que se desenvolver. É muito legal esse tipo de abordagem, é muito legal, isso motiva tal, só que às vezes, dependendo da situação em que você está, isso pode te prejudicar muito, como acabou me prejudicando há uns anos atrás. Então o que aconteceu? Crença limitante. Eu tinha uma crença que era muito forte. Eu era servidor público, na época, né, já tem mais de 3 anos isso, eu era servidor público, e o que aconteceu? Eu tinha uma forte crença de que o serviço público não era para pessoas empreendedoras. Isso estava muito forte em mim, porque eu fiquei durante 7 anos no serviço público e toda vez que eu tentava fazer algo para ajudar a instituição, ajudar as coisas a funcionar de uma maneira diferente, eu era punido. Eu tenho uma vontade, a pessoa me traz um problema, eu trago solução, eu procuro soluções. E justamente isso que acontecia. Poxa, deu esse problema. Cara, vamos fazer isso. E eu fazia. Cara, eu fazia. Tinha que fazer? Eu fazia. E às vezes você vai contra regras, contra regimentos que são engessados e aí você era punido. Então assim, tomei 3 punições de procedimentos administrativos lá que o pessoal achava que estavam punidos, mas eu, por si só, cara, eu estava certo, eu faria novamente. Tanto é que eu fiz novamente. E assim, eu não deixava de fazer o que eu achava que era certo, porque eu não fazia o que ia contra os meus valores e contra os meus princípios. E isso era muito forte. Então, quando você empreende, quando você tem esse sentimento mais forte dentro de você, de conhecer realmente quais são os seus valores, seus princípios, e você está diante de uma situação em que você tem que negociar isso, você sente uma pressão muito forte dentro do peito, você sente aquela frustração de, cara, você fica agoniado, você fica angustiado, começa a vir, você dá suor, vem tudo aquilo. Então, assim, eu estava vivendo isso de uma maneira muito intensa, né, nos últimos anos que eu estava no serviço público. E, fora isso, ainda tinha meu lado externo, que eu tinha uma empresa de eventos, meu filho tinha acabado de nascer, então eu estava vivendo uma turbulência muito grande, estava finalizando o MBA, então, assim, eram várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu estava praticamente sem tempo, eu não consegui gerir melhor o meu tempo. Né? Então, quando eu estava fazendo uma coisa, queria estar fazendo outra e por aí vai, e aí foi acumulando muitas coisas. E aí isso criou um estresse e um desequilíbrio emocional muito forte em mim. E como eu era piloto do metrô, toda vez que eu ficava esperando o trem para vir, para eu começar a trabalhar, eu sempre via o trem chegando e vinha uma sensação muito forte de pular na frente e acabar com aquela angústia. Sempre eu ficava com aquela angústia muito forte. E aí aconteceu um belo dia que essa angústia veio de uma maneira muito forte e felizmente foi a época que eu já tinha acabado de marcar minhas férias, né? Então veio isso de uma maneira muito intensa. Logo depois eu entrei de férias, foi a primeira vez que eu tinha pedido férias durante 30 dias, então eu fiquei 30 dias fora, afastado. E depois que eu fiquei afastado, eu não tive coragem de retornar. No último dia, eu olhando, sabendo que eu tinha que acordar cedo, sabendo que eu tinha que ir trabalhar, tudo, eu não tive coragem de voltar a trabalhar. Então peguei minha carteira, levei lá no RH, pedi demissão, nem passei pela estação. Tanto é que eu tinha esse sentimento foi tão forte que eu fiquei quase 2 anos e meio sem pisar em uma estação. Recentemente que eu fui numa estação, tanto é que eu até tirei uma foto lá para registrar esse momento, porque eu queria realmente
sentir, se eu ainda sentia se ainda tinha aquele sentimento forte, né, de me jogar tudo em frente ao trem, se aquilo ainda me mexia comigo. E felizmente não mexia mais, não fazia mais sentido, né? Então assim, eu consegui olhar isso por uma outra ótica. E depois que eu saí do serviço público, né, esse meu trajeto, essa minha saída, foi porque também eu me prendi muito, eu consegui me prender muito a essa crença que eu tinha que o serviço público não era para servidor. Então, no último dia, antes de eu pedir demissão, cara, eu passei o dia todo procurando o quê? Bias de confirmação. Tudo que confirmava que serviço público não era para pessoas empreendedoras. Então comecei a pesquisar, comecei a fazer tudo e eu encontrei um monte de informação que falava, um monte de gente falava, cara, sai do serviço público. Você está no serviço público porque você não tem coragem, não sei o quê. Então comecei a me blindar e me imergir dentro de uma cápsula, né, pode-se dizer, uma cúpula, né, assim, de uma bolha, aonde eu fui buscando todo tipo de informação que confirmava aquilo que eu estava acreditando, que eu estava cego naquele momento. E felizmente eu fiz isso, felizmente isso me fez sair do serviço público. Naquele momento, hoje, olhando para aquela situação, eu vejo ela como uma crença limitante, mas é uma crença limitante que me possibilitou uma vírgula, que me possibilitou respirar e me permitiu estar hoje aqui, porque se eu estivesse naquele momento continuado no serviço público, é bem provável que eu não teria, cara, eu não teria conseguido, porque estava ficando cada vez mais forte aquela sensação, aquela dor, aquele sentimento. E quando eu me afastei do serviço público, foi como se tirasse um peso muito grande de mim. É uma coisa que foi muito estranha e ao mesmo tempo libertadora para mim, né? É uma coisa que eu não recomendo muito para as pessoas fazerem o que eu fiz, porque eu fiz de uma maneira sem pedir ajuda para ninguém. Eu não tinha, eu não conseguia falar para as pessoas sobre minhas emoções, eu não conseguia falar para as pessoas sobre isso que eu estou falando com você, dessa maneira, abertamente. Hoje eu consigo falar isso porque eu já conversei com várias pessoas e as pessoas só souberam que eu estava num estado depressivo tão forte que eu quase cometi esse suicídio, esse ato, quase 2 anos depois, 1 ano e meio depois que as pessoas foram começar a saber, as pessoas próximas de mim. Porque foi quando eu comecei a superar isso, foi quando eu comecei a compreender melhor o que estava acontecendo comigo naquela situação e o que tudo aquilo estava causando dentro de mim. Então, muitas vezes a gente tem uma crença limitante, que as pessoas dizem limitante, a gente tem uma crença, melhor dizendo, mas aquela crença, ela pode, muitas vezes, estar vindo para nos proteger. E aí é este o ponto que eu quero trazer como reflexão para você. Toda vez que você estiver diante de uma situação, as suas crenças, os seus valores, toda a sua experiência, ela vai vir à tona e te trazer as opções. Ó, você já passou por isso, tem isso, tem isso, tem isso. Isso acontece de uma maneira muito rápida. Ó, isso, você já vivenciou isso, você pode agir assim, 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 e você vai reagir a determinadas situações. E dependendo da forma como você age, você vai ter resultados positivos ou negativos. Só que você só vai saber se é positivo ou negativo depois. Porque naquele momento, tudo que você fizer vai ser certo. Toda a escolha que você fizer vai ser certa. Você só vai conseguir dizer se foi certo ou errado posteriormente. Quem estiver de fora pode até dizer, cara, isso é certo, isso é errado, mas ela está falando isso na percepção dela, nas crenças que ela possui, na vivência que ela possui. E essa era uma dificuldade que eu tinha, porque eu tinha essa blindagem de perguntar para as outras pessoas, porque eu compreendi isso. De, pô, vou mostrar uma coisa para uma pessoa que a pessoa nem entende do que eu estou passando, ela tem uma percepção totalmente diferente, como que ela vai poder opinar? Ela nunca passou por isso. Então eu tinha isso, e isso me travava para conseguir ajuda. Mas hoje eu percebo que você consegue sim pedir ajuda, mas pedir ajuda para pessoas certas, pessoas que, pode-se dizer, pessoas que já vivenciaram aquilo que você está passando, ou que já passaram por aquilo que você está passando.
Às vezes a gente tem um amigo, às vezes a gente tem um colega, um conhecido que já passou por isso, ou às vezes uma pessoa que a gente admira que já passou por isso, a gente vai entender a história dela. Eu consegui compreender muito do que aconteceu comigo por meio de livros, estudando, porque eu peguei literaturas, eu peguei bibliografias de pessoas que passaram por situações parecidas, circunstâncias muito parecidas, né? Só que acontecimentos diferentes, mas situação muito parecida, e aquilo começou a me mostrar uma maneira diferente de pensar, uma maneira diferente de ver a vida. E isso me ajudou a mudar a minha percepção, mudar a minha crença sobre aquele acontecimento, sobre aquela forma como eu agi. Então, no momento em que eu mudei, eu percebi que aquela crença era uma crença limitante. Mas até o momento em que eu não mudo, aquela crença não é uma crença limitante. Então você só sabe que aquela sua crença é uma crença limitante a partir do momento que você percebe que ela pode ser mudada e ela precisa ser mudada se você quiser chegar onde você deseja. E este é um ponto que eu não vejo muitas vezes as pessoas comentarem desta maneira ou falarem dessa maneira de uma maneira tão aberta. Porque todos nós temos crenças. E ela pode ser limitante ou não, vai depender da situação. Às vezes, diante de uma situação, é muito subjetivo essa questão de crença. É interessante porque é muito subjetivo. Você pode ter uma situação em que você fala, cara, eu vou agir dessa forma. Só que quando você está na sua família, às vezes, dentro de casa, você age de uma maneira diferente. Por que 2 pesos, 2 medidas? E é isso que você tem que começar a entender. Quando você começa a compreender isso também, você começa a alinhar e tornar o seu modo de agir mais uniforme. Você começa a ser mais coerente nas situações. Você começa a compreender todo o processo, tudo que está acontecendo e os sinais do seu corpo. E você entender sobre crenças é você compreender o que te faz bem e o que te faz mal. Quando você tem uma coisa que está te causando mal, possivelmente é uma crença que está travando o seu potencial. Porque no momento em que ela trava o seu potencial, ela te frustra, ela dá aquela dor no peito, ela te faz ficar preso no mundinho, buscando informações que vão cada vez mais reforçar aquilo que você acredita. Reforçar aquilo que você acredita. E nesse momento em que você vai reforçando, que você vai trazendo isso para cá, você vai se recolhendo, você vai ficando mais retraído, você vai ficando mais distante das pessoas, não vai pedir ajuda, e aí você vai se limitando, você vai travando o seu potencial. Só que no momento em que você está assim, eu sei o quanto que é difícil você às vezes sair sozinho e ver esse coisa. Mas às vezes você precisa ter esse momento seu de luto. Cara, se tem uma crença limitante, beleza. Tem esse momento seu de retração, de encolhimento, se reprima, mas também se permita ter um momento de você refletir sobre o que aconteceu. Será que aquele momento foi bom para mim? Será que eu quero continuar sentindo aquilo? Será que está me fazendo bem sentir essa dor no peito? E aí você começa a refletir sobre isso. É realmente isso que eu quero? É realmente isso que eu quero para a minha vida? Isso vai comprometer meus sonhos? O que eu planejo? O que eu desejo? O que eu mereço? E aí é quando você começa a ver aonde você deveria estar, aonde você deve chegar. Começa a visualizar o que você merece. Ok? Pense nisso. Se tiver qualquer dúvida, já sabe, comente aqui embaixo e não se esqueça. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.